Fala pessoal, bem-vindo ao canal Byte do César. No vídeo de hoje eu vou estar ensinando vocês a instalarem VirtualBox, uma ferramenta de virtualização no Windows. Vamos lá? Antes de eu começar o processo de instalação do VirtualBox, deixa eu deixar alguns avisos e algumas explicações. Caso você já queira pular para a parte de instalação, não queira ver avisos nem nada, está aparecendo ali para qual momento começa o processo de instalação aqui no vídeo, beleza? Mas enfim, se você está acompanhando aqui, né, não pulou, deixa eu explicar para você o que é o VirtualBox. O VirtualBox ele é uma ferramenta de virtualização. E o que é virtualização? Virtualização simplesmente é, de uma forma bem objetiva, um computador dentro de outro computador. Então, você tem seu computador aí que você usa no seu dia a dia, Windows. Instalou o VirtualBox. Abriu o VirtualBox. Você pode ali subir qualquer máquina virtual. Windows, Linux, qualquer distro do Linux lá. Eu vi na internet falando sobre o Linux Mint e eu quero testar para ver como que é, ver se eu vou gostar. E aí sim, instalar e usar ele no dia a dia. Você pode subir uma máquina virtual, né? Fazer todos os testes ali. E se der algum problema, alguma coisa ali no meio desses testes, ele não vai quebrar a sua máquina. E quando eu falo quebrar, não é só a máquina cair no chão, mas sim que o seu sistema operacional que você está usando ali no seu dia a dia, ele ficar inoperante, que você tenha que formatar, que você perca arquivos e assim por diante, que você tenha que voltar um backup, coisa assim do tipo. Então, tudo que você faz dentro de uma máquina virtual, tanto se for sucesso ou dá erro, não vai afetar a sua máquina local. E César, máquina virtual é muito usado? Sim, é muito usado. Né? As empresas usam para montar servidores, os desenvolvedores usam para montar um servidor local na sua máquina para desenvolver aquilo que eles estão desenvolvendo. Então, para montagem de laboratórios, que nem eu uso muito para montar laboratórios. E nem eu não vou ter 15 computadores dentro da minha casa. Além de ficar caro, fica inviável. Então, assim, eu tenho um computador com performance muito boa e dentro dele eu tenho máquinas virtuais que eu posso ter uma máquina virtual que tem o Linux Mint, que tem o Linux, o Debian, que tem o Ubuntu, que tenha o Windows mesmo, que daí eu quero testar alguns aplicativos do Windows, e aí sim instalar na minha máquina. Então, tem isso. Uma coisa que é muito bacana, que serve também como aviso, tudo que você vê na internet, tanto aqui no canal e até mesmo em outros canais, antes de você sair fazendo na sua máquina local, testa na máquina virtual, aí sim você, depois de testar, ver se está ok, se não deu problema, se não deu nada, aí sim você reproduz na sua máquina local. Porque assim, eu cansei já de ver, tanto nos comentários em outros canais, né, e até mesmo de pessoas que vieram conversar comigo, que foram reproduzir aquilo que eles viram na sua máquina, aquilo que eles viram na internet e na sua máquina local, que acabou quebrando, dando algum problema, deu mais dor de cabeça do que ajudou. Então, assim, além de vir com vários vírus, cara, tudo que você faz na internet, tudo que você vê na internet, antes de aplicar, sobe uma máquina virtual, testa lá, vê se realmente vai funcionar, para aí sim você reproduzir. Beleza? O processo de instalação do VirtualBox exige que teu computador esteja conectado à internet para fazer download dos executáveis, dos arquivos. E daí aquela pergunta de R$ 1 milhão. Tá, César, mas eu quero. E por incrível que pareça, isso acontece muito, pessoal, e é muito usado. Tá, César, eu quero instalar num computador que não tem internet, que ele funciona via intranet aqui na minha rede, aqui na minha casa, na minha empresa, mas eu não quero instalar que tem internet. É possível? Sim, é possível. O instalador do VirtualBox ele funciona 100% offline, então eu não preciso estar conectado à internet para instalar o VirtualBox. Simplesmente eu vou ter que ir no computador que tem internet, fazer download dos arquivos, colocar no pendrive e levar onde que eu desejo estar instalando, que vai instalar com internet sem internet. Beleza? Então vamos abrir aqui o navegador. Aqui nós vamos, na barra de endereço, vamos digitar VirtualBox.
Eu uso como mecanismo de busca o Google, mas qualquer outro que você use como mecanismo de busca, ele vai trazer aqui por primeiro, praticamente. Ou simplesmente você digita, você clica aqui, ele vai entrar lá na página do VirtualBox, ou digita aqui, ó, virtualbox.org. Esse aqui é o site oficial do VirtualBox. Beleza? Aqui, vamos só descer aqui rapidinho. Você pode ler à vontade. É sempre importante a gente sempre tentar entender, se aprofundar naquilo que nós vamos instalar, porque a gente acaba aprendendo sempre um pouco a mais sobre aquela ferramenta. Então aqui tem algumas informações referentes ao VirtualBox, mas o que eu quero falar aqui, pessoal, é sobre a empresa que está por trás do VirtualBox, que é a Oracle. A Oracle, eu acho que praticamente todo mundo sabe, é uma das maiores empresas de tecnologia, né? Então a gente sabe que o selo de qualidade por trás então da ferramenta aqui é muito bom. E daí você faz a pergunta, César, só existe VirtualBox como ferramenta de virtualização? Não, existe várias outras ferramentas. Vou citar aqui duas, que são muito faladas também. A VMware e a Hyper-V. Vai, assim, pessoal, eu não vou entrar nesse tema agora, isso é um outro conteúdo, um outro vídeo, mas a gente precisa entender da seguinte forma. Vai depender para qual fim você deseja montar máquinas virtuais. Tá? Tem algumas que vão, se você quer montar várias máquinas virtuais, um cluster enorme de máquinas virtuais, tem algumas que vão atender melhores que a VirtualBox. Atende, mas no final elas vão ser melhores, tá bom? Para uso pessoal, cara, para o meu dia a dia, até mesmo ali para pequenas empresas, dificilmente a VirtualBox não vai atender, é uma ferramenta muito boa. Eu mesmo uso ela já faz muitos anos e nunca tive dor de cabeça. Para falar a verdade, foram pouquíssimas vezes que eu tive algum problema em relação ao VirtualBox e no final das contas o problema estava entre o teclado e a cadeira ali, né? Que estava eu ali no meio, porque é uma ferramenta que dificilmente tem algum problema. Até mesmo depois, quando você tem atualizações ali, dificilmente tem alguma dor de cabeça. Beleza? Mas aqui, vamos começar aqui numa parte muito importante antes de instalar. Vamos aqui em documentação. Você vem aqui, ó, em documentação. Aqui em documentação do desenvolvedor. E vem aqui, ó, em End User. Aqui ele vai dar algumas informações para funcionar, né? A gente chama de requisitos mínimos para funcionar a ferramenta, tá bom? E aqui ele te dá algumas informações. Vamos traduzir aqui a página para português. Ele vai falar, ó, que você precisa ter pelo menos 512 MB de RAM, de memória. O computador ele tem que ter, né? Ele fala aqui que o ideal seria 2 GB. Tem que ter, pelo menos o sistema operacional tem que ser o Windows 7 para cima, né? Então ele te dá algumas informações aqui importantes. Também espaço em disco e assim por diante. Beleza? Se você não consegue achar a página, é só pesquisar aqui, ó. Requisitos VirtualBox. E ele vai te trazer aqui, ó, a mesma página que nós estamos olhando lá. Beleza? Lembrando que ele funciona tanto para 32 bits quanto para 64. Então, você não vai ter nenhum problema. Funciona para processadores Intel, AMD, tá? Praticamente, dificilmente alguma máquina não vai aceitar o VirtualBox. Acontece. Beleza? Antes da gente começar ali o download, vamos ver se a nossa máquina atende os requisitos. Então aqui, ó, ele está falando que precisa desses requisitos aqui. Pelo menos 512 MB, Windows 7, né? 10 GB de espaço em disco, que nem no caso aqui, a gente sabe que esse aqui é o Windows 11, né? Então já atendeu alguns requisitos. Para ver o restante dos requisitos, aqui na barra de tarefas do Windows, você vai com o botão direito do mouse e vai em gerenciador de tarefas. Ele vai abrir aqui a parte de processos, a gente vai aqui em desempenho. E aqui a gente vai ver algumas informações, que nem memória, ele atende, né? Para ver o disco, a gente vem aqui, ó, que nem eu tenho espaço suficiente em disco, né? Que nem eu vou instalar aqui no C, então ele tem 441 GB livres, então não tem problema em disco. Esse computador ele é 64,
Mas se você não sabe se ele é 6482, nem você vem aqui em painel de controle, sistema. Esse computador, ele aqui, ó, sistema operacional, ele é 64 bits. Então, sem problema nenhum. Se for 86, também vai instalar sem problema nenhum. E aqui a gente vê todas as informações, 32 GB e assim por diante. Beleza? Mas, uma coisa que muitas vezes o pessoal, quando vai ensinar algum processo, acaba esquecendo, é o quê? Nessa parte aqui, ó, virtualização. Precisa estar habilitado para a ferramenta funcionar. Praticamente os últimos processadores aí, nos últimos 15, 12 anos, todos vêm com essa opção de habilitar ou desabilitar virtualização no seu computador, tá? Ele aqui já está habilitado. Vai ter um outro vídeo no card ali depois para estar ensinando como você habilita ou desabilita virtualização. Normalmente ela é habilitada na BIOS do seu computador. Mas praticamente todos os processadores Intel ou AMD, nos últimos 15 anos, ele tem essa virtualização. Beleza? Agora vamos voltar ali para a página principal e vamos fazer o download do VirtualBox. Como eu vou instalar no Windows, é esse primeiro aqui, mas existe para vários outros sistemas operacionais, como o macOS, o Linux, né, o Solaris. Então, assim, você consegue instalar em vários outros sistemas operacionais, beleza? Vamos aqui em Windows. Aqui eu vou escolher nessa pasta mesmo o download, para fazer o download do arquivo, tá bom? Aqui a versão 7.2.14, que é a versão que a gente vai estar instalando. Ele já fez o download. É um arquivo muito pequenininho, bem rápido, 170 MB. É pequenininho, leve. E também a gente vai fazer o download desse VirtualBox Extension Pack. Para que ele serve, pessoal? Ele serve para você conseguir alterar a resolução da sua máquina virtual, para a sua máquina virtual ter acesso a impressoras que tem na sua rede interna aí da sua casa, para a sua máquina virtual você conseguir fazer acesso remoto via RTP, que nem a que, né, fazer conexão via remoto, que você, eu quero acessar essa minha máquina virtual que está na minha rede interna em outro lugar, que nem você instalou a sua máquina virtual aqui nesse computador, mas você quer acessar essa máquina virtual de outro lugar. Desde que ela esteja ligada, você consegue acessar de qualquer outro lugar, desde que esteja configurado na rede interna ali tudo certinho, você consegue. Então, essa ferramenta aqui, além de várias outras coisas, ela habilita isso. Se você não instalar, ela vai funcionar sem problema nenhum a sua máquina virtual, mas você vai perder aquela coisa a mais na ferramenta, beleza? Então, deixa eu ver, eu já fiz o download? Não. Vou clicar aqui em aceitar e o download. Ele vai fazer aqui. Beleza, já fez, é pequenininho também. E vamos agora fazer o processo de instalação. Vamos abrir lá a pasta de download. Vamos lá em download. E nós vamos estar instalando esse primeiro aqui, ó, VirtualBox, tracinho aqui na versão, tal, windows.exe, tá? Esse aqui vai ser depois que a gente instalar esse daqui, beleza? Então vamos clicar 2 cliques nele. Ele está pedindo permissão de administrador. Aqui ele te dá algumas informações, né, sobre a versão, um bem-vindo. Aqui é os termos de licença, beleza? Se você quiser, você pode ler à vontade. Eu, no caso aqui, não vou ler e vou aceitar os termos da licença. Aqui você pode, aqui ele te dá algumas informações do que ele vai estar instalando, né? Que nem, eu não quero instalar esse VirtualBox Paint, o suporte. Você pode recusar a instalação aqui, beleza? Mas assim, pessoal, são coisas bem pequenininhas, que nem, ó, esse aqui, cara, é quase 0 KB. Então, assim, ele é muito pequenininho. Ele não vai ocupar quase nada no seu disco. Então, assim, a minha dica é não alterar nada nisso daqui,
beleza? Caso você queira instalar em outro lugar que não seja isso aqui, por padrão esse daqui, C, Programas Files, Oracle, VirtualBox, você pode alterar, tá? Você vem aqui e altera. Nem, eu quero instalar em outro lugar. Você vem aqui e seleciona o disco que você deseja instalar, tá bom? E daí aqui ele vai ficar o caminho novo e você clica no OK, pronto, vai instalar lá. Aqui você consegue ver os espaços em disco que você tem. Então, que nem no caso aqui eu tenho 3 discos, eu consigo ver os espaços que eu tenho. Beleza? Não vou fazer nenhuma alteração aqui, eu vou em Nest. Aqui ele está te dando um aviso. O que é esse aviso? Ele está falando que ele vai desconectar por alguns segundos da internet, né? A sua internet ela vai ser desconectada. Então, assim, pessoal, se você está fazendo download de outras coisas e durante esse processo de instalação, é recomendado para você não ter nenhuma dor de cabeça, para não corromper nenhum outro download que você esteja executando naquele momento, esperar terminar para aí sim você instalar, porque ele vai desconectar da internet. É rápido? É, mas pode dar alguma dor de cabeça. Então, por isso que ele dá esse aviso aqui. Outro ponto muito importante, eu vou até abrir aqui, ou ali no painel de controle, só para você ver. Deixa eu aqui, rede de internet, central de rede de compartilhamento, alterar configurações adaptador. Você está vendo que tem 4 aqui, né? Ó. 1, 2, 3, 4, tá? Já tem aqui um virtual, que é da Hyper-V, que eu tenho configurado aqui na minha máquina. Então, o que ele vai fazer? No momento que ele concluir o processo de instalação, ele vai subir um adaptador virtual aqui para o VirtualBox ter acesso tanto à rede interna quanto ele se conectar com a internet também, beleza? Então ele sobe um adaptador virtual aqui, que nem aqui nós estamos com 4. Você vai ver que quando ele terminar a instalação, ele vai para 5 itens aqui, ó. Vou aceitar, beleza? Ele te dá algumas informações aqui, que você está instalando dependência do Python, assim por diante. Eu vou clicar em Yes. Aqui ele pode criar um atalho na área de trabalho, no menu, né? Aqui ele fala que ele vai abrir você pode colocar para ele como padrão para abrir esses tipos de arquivos aqui, .ova e assim por diante. Não vou alterar nada, vou dar Nest e vou instalar. É bem rápido, não precisa nem pausar o vídeo, que ele já vai concluir o processo de instalação. Quando você também instala essa extensão, você consegue conectar o USB na sua máquina virtual também. Ela lê o USB que está conectado na sua máquina, que nem você conectou um USB na sua máquina para você só quer instalar um arquivo, mas que não seja na sua máquina local. Você quer instalar na sua máquina virtual. Você vai conseguir, quando você instala esse VirtualBox extensão aqui, você conectou o USB e daí você fez as configurações ali bem simples, a sua máquina virtual vai ver o USB ali, beleza? Mas enfim, aqui você pode startar a sua VirtualBox, né? No momento que você clicar o Finish, ela vai abrir o VirtualBox, como você pode, se você deixar aqui desmarcado, e dar Finish, ele não vai iniciar, né, o VirtualBox. Uma dica que eu dou, pessoal, aqui eu não vou fazer, tá? Mas o ideal sempre é você, quando você faz esse tipo de instalação, sempre reiniciar a sua máquina, para subir quando reiniciar ele sobe depois, quando você voltar ele vai subir tudo corretamente, sem problema nenhum, a chance de dar erro cai para 0, tá bom? Eu não vou restartar aqui porque até mesmo eu não vou instalar nenhuma máquina virtual agora, mas sempre é o ideal sempre reiniciar o seu computador, tá bom? Então vamos dar o Finish.
Ah, tá. Vocês viram que aqui, depois que ele terminou aqui, o processo de instalação foi para 5, ó. Tá vendo aqui, ó? Ele subiu esse novo aqui, ó, Internet 2. Esse aqui que é o adaptador virtual, né? O adaptador fake, vamos colocar assim, da VirtualBox ali, que vai se comunicar tanto com a minha rede interna, quanto com a internet, computador e assim por diante. Beleza? Vou fechar aqui. Deixa eu também fechar esses daqui. Agora a gente vai instalar esse arquivo aqui, ó. Tem duas formas. Você lembra que ele estava com o ícone branco aqui, né? Agora não, agora ele já viu que tem a VirtualBox instalada, então se você dá 2 cliques, ele vai instalar sem problema nenhum, tá bom? Você pode também simplesmente vir aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui em extensões, aqui, ó. Então você tem duas maneiras de instalar. Você vem em arquivos, ferramentas, extensão, e daí você vai clicar aqui em instalar e você vai selecionar ele, vai abrir e ele vai instalar, tá bom? Ou você tem aquela que eu falei, a seguinte forma de instalar dando 2 cliques. Opa, eu fechei a VirtualBox, fechei. Vamos instalar através daquilo ali. Vou vir aqui em instalar, vou selecionar, vou abrir, ele vai te dar algumas informações aqui e vou instalar. Aqui é sobre os termos. Nesse daqui, você é obrigado a ir até o final, porque senão você não vai conseguir instalar. Ele não vai habilitar aqui para você se concorda ou discorda. Eu concordo, se eu discordar ele não vai instalar, né? Mas eu concordo. Ele vai te dar que você precisa permissão do administrador. Vou clicar em sim. Feito. Já instalou, tá aqui a versão, tá? Conforme você for usando, vai vir outras versões aqui, tá? Que nem hoje está nessa versão. E daí, se você instalar outra versão e você quer desinstalar essa daqui, que não é usado mais, você pode desinstalar aqui, beleza? Feito, pessoal. VirtualBox instalada na sua máquina. Eu vou estar trazendo mais conteúdo sobre virtualização e também vou trazer sobre outras ferramentas de virtualizações e também sobre continuar falando sobre VirtualBox, como que você consegue configurar ela para ter um bom desempenho nas suas máquinas virtuais. Então, se inscreva no canal, compartilhe, ative o sininho para você sempre ficar por dentro das novidades. Beleza? Um forte abraço, pessoal. Até a próxima.